citei. Alguém já pegou um palito de fósforo? Acho que todo mundo já se queimou, né, com palito de fósforo, já pegou esse sentiu. Gente, arde muito. Então vocês imaginem o inferno. Quem lembra dos 58 graus e meio que teve recentemente? Foi muito quente esse dia. Dizem que Bangu, né, é o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Eu não moro aqui, mas assim, dizem isso. Minha família, parentes que moram aqui dizem isso. Mas assim, pois é, imagine lá, minha irmã. Então assim, você querendo um pingo, uma gota d'água e você não poder beber uma água. E você escutar dores, gritos, sofrimentos constantes, sem parar. Naquele lugar que é tenebroso, lançado, escolhido para demônios e seus anjos, para Lúcifer e seus demônios. Não foi escolhido para mim nem para você, igreja. O céu é o meu lugar, é o teu lugar. Lute até o final. Vocês que vão se batizar, se batizem, perseverem, caminhem até o fim. Não olhem para trás. É árduo o caminho, é doloroso, é aflitivo. Terão decepções, muitas. Até porque também dentro da igreja existem o joio, né? A palavra do Senhor diz: há um trigo e um joio. E quem há de separar não é eu nem você, está na mão do mestre. É doloroso, né? Como é que eu vou saber quem é o joio, quem é o trigo, quem é o joio, quem é o trigo? Peça ao Espírito Santo discernimento, sabedoria dos santos céus. Que por mais até que ele te dê quem é o trigo, quem é o joio, mas ó, se silencie. Que assim como Josué ficou em silêncio e destruiu aquela muralha, se alguém se colocar no seu caminho, por uma experiência que Deus vai lhe dar, pense sempre dessa forma, uma experiência. Porque tudo que vem a nosso alcance, não só de bênção como lutas, é porque o Senhor está nos provando para engrandecer o nome dele. Você não quer entrar no reino dos céus? Não quer conhecer a Nova Jerusalém? Eu quero, nós queremos. Então, é árduo, é sofredor, porque se Jesus, que é Jesus, padeceu no mundo para nos salvar, por que eu e você não? Tem de bom ânimo, Jesus venceu, por que nós não vamos vencer? Somos imortal como Cristo? Não somos, mas iremos ser para a glória do Senhor. E é isso. O Senhor, Ele nos privilegiou com a sua presença aqui e dando-nos a oportunidade de o véu rasgar para que eu e você viermos morar no céu. No mundo tão moderno que nós estamos, não é mesmo, jovens, né? Nós somos jovens. E também os mais velhos, mais experientes, né? Nem sabe que é bom uma tecnologia, é muito bom. Para o avanço, sabemos que isso tudo para cumprir a palavra do Senhor. Pode ser que agora o Senhor venha, pode ser daqui a alguns segundos, mas também pode ser daqui a 100 anos, não é verdade? Não sabemos o momento certo. Mas saiba usar esta ferramenta, jovens. Saiba usar, homens e mulheres, essa ferramenta. Porque a tecnologia tem coisas boas? Tem. Nos atrai coisas boas, nos faz alcançar pessoas através de, vamos supor, quem trabalha com alimentos, como o pastor também, ele trabalha com alimentos. Alcança vidas, né? E conseguimos fazer a propagação, a divulgação do nosso trabalho e assim alcançarmos aquela vida para aquilo que precisamos. É muito importante. Mas até para ela você tem que saber como usar. Para o seu ministério, saiba como usar. Você é uma vida separada e tem que se separar para Cristo. É difícil ser escolhido? É difícil. Mas não queira ser chamado. Porque a palavra do Senhor diz: muitos são chamados e poucos. Muitos são chamados e poucos. É exatamente isso. Você sabe a proporção? Eu não sei. Mas Deus sabe. Então faça diferença nessa terra, jovem. Faça diferença, homem e mulher. Porque as coisas vão se dificultar. A gente ouve, vai melhorar, vai melhorar. Não. Vão se dificultar. Mas aqueles que estiverem perseverantes no caminho do Senhor, não olharem para trás, seguirem um alvo que é Cristo, irão herdar o reino. Irão se alimentar da árvore da vida. Irão andar nas cidades de ouro. Iremos ver aquele mar de cristal e o adoraremos, o Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos, que viveu, vive e sempre viverá, porque é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não há outro Deus a não ser Ele. Jesus em toda a sua totalidade e pureza deu o som do amor.
Nós podemos ver lá em Lucas, abre rapidinho, Lucas 23, versículo 44 ao 46, em que a epígrafe, aqui na minha não tem a epígrafe, né? Mas na outra Bíblia tinha. Mas assim, Lucas 23, do 44 ao 46 diz, versículo 44: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Então o véu se rasgou com o falecimento temporário do nosso Deus ali naquele lugar. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se juntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Sabemos, meus irmãos, que havia um propósito. Pois até um homem que sentava em sua mesa iria o trair. E quantos de nós passamos por isso, né? Botamos um vizinho, um amigo, né, no trabalho, na faculdade, não é mesmo? Eu, por exemplo, até mesmo na igreja, olha só a questão da igreja. Eu estou falando a questão da igreja, meus irmãos, falo o tempo físico, porque quem é a igreja do Senhor, ele sabe quem é. A palavra do Senhor diz que eles são da mente e coração, foi louvado aqui. Então ele sabe quem é a igreja separada, escolhida dele. Então você que é a igreja, permaneça firme e saudável. Todos nós somos igreja, amém? Amém. Amém. É isso mesmo. Saudáveis na presença do Senhor. Ok? Porque seremos sempre doentes, porque Ele é o médico dos médicos. Amém? Amém. Então, para vocês verem, sentar na mesma mesa. Certa vez, eu glória a Deus, eu conheço uma pastora, a pastora Regina Chic, uma amiga nossa, né, comum. E isso, ela veio aqui recentemente. E Deus me trouxe a ela e ela a mim. Nós começamos a ficarmos sempre juntos e agora hoje somos Paulo e Silas. Onde nós passamos, acontece terremoto, a glória de Deus. Ai daquele que nos prender. E assim seja na vida de vocês também, como Paulo e Silas, para a glória do Senhor. Mas tem a gente que não é Paulo ou não é Silas, né? Como foi falado aqui, existe o joio. Né? Assim, quem sou eu para julgar? Mateus 7 vai dizer que nós não temos esse álibi. Mas temos que estar vigilantes e orando. Porque a palavra diz o quê? Vigiai e orai sem... Vigiai e orai sem... Exatamente isso. Então, tinha um jovem na igreja, um homem na igreja, da minha idade. Ele era líder do louvor numa igreja que eu era. E nós íamos nos preparar para louvarmos na festividade da igreja. Era uma festa, era o culto dos varões, era um ou outro. Amém. Então assim, ele era o líder do louvor, então ele nada mais nada menos, né? Da honra quem tem honra. Então ele vai administrar, né? E eu já saía para adorar o Senhor Jesus Cristo, porém não fazia parte do ministério do louvor da igreja, tá? Ok. Chega um novo jovem, deve ter em volta de 20 e poucos anos, 22, 23 anos, assim, nessa faixa. Tudo bem, foi resgatado, só que a palavra do Senhor Jesus diz aqui: vem como estás e fique como estás. Diz isso, igreja? Vem como estás, mas não é fique, pois o Senhor vai libertar, vai exortar e vai te santificar através disso aqui. É a palavra de Deus, o poder de Deus está aqui. Então, através da palavra, quando eu quero, porque o Senhor também, Ele não é abusado. O Senhor não é abusado. Ele dá o livre-arbítrio para você decidir. Quero abrir para conhecer a vida? Então, vamos lá. Não quero abrir, então deixa ela fechada. Compete você decidir. Assim como a salvação vai depender de você. Ou você persevera e vai até o fim com Cristo, ou então segue esse juízo determinado por Deus. Então, esse jovem, esse homem, né, ele louvou, não, esse jovem ele já tinha entrado. Não sou nada contra quem começa a botar as pessoas, começa a usá-las para fazer a obra do Senhor, sou nada contra. Porém, na minha concepção como homem de Deus, eu acredito que ela deve ser discipulada, né?
Discipulado assim, conhecer mais a palavra, estudar mais com uma pessoa específica para poder ela interagir junto, crescer. Como se já tem gente cuidando, como o pastor está cuidando daquele jovem que eu conheci hoje, né? O pastor está bem cuidando. Então assim, está sendo um discipulado para aquele jovem. E esse jovem lá naquela igreja que eu não sei como foi feito, mas ele tocava instrumento, tocava bateria, tocava um instrumento de corda também. E só tinha nós 3 na igreja, até então não chegou os outros homens. Tudo bem. Estávamos lá. Esperando, e hora vai, e hora passa, e hora vai, e hora passa. De repente ele falou assim, né, vamos ver. Aí o menino começou a tocar o instrumento, o jovem. Aí pela sonoridade, eu reconheci que não era uma música cristã. Só um momento. Pela melodia, eu reconheci que não era uma música cristã. Aí, com um posicionamento, nesse momento você tem que se posicionar, ok? Tem momentos que o silêncio vai ser um posicionamento, igreja. Mas tem momentos que você vai ter que abrir sua boca e dizer. Porque eu sempre aprendi que, isso aqui é um instrumento de adoração. Porque se está numa igreja, acredito eu, que o pastor consagrou. Ele não foi ao monte, não jejuou, não orou de madrugada. Porque assim, eu vou brincar de falar com Deus e vou botar o microfone ali para qualquer um botar a boca e falar. Não foi isso que ele fez. Foi consagrado, foi orado, foi ungido. Acredito eu, da entrada da porta até o final. E assim para o crescimento da igreja. Então significa que isso daqui é consagrado. Então, se isso aqui é consagrado, o instrumento do Senhor também é consagrado ao Senhor. Se é consagrado a Deus, é objeto de adoração ao Senhor. E aquele jovem usou para uma música mundana. Aí eu falei, como assim? Eu falei assim, eu reconheço essa melodia. Aí ele disse assim, aí eu falei assim, essa música. Aí eu estava puxando, tentando lembrar de quem era essa música. Aí eu falei assim, eu acho que... Aí ele só falou, é de tal grupo. Aí eu falei assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Falei pro líder de louvor, estava o líder de louvor, eu e esse jovem que tinha acabado de chegar à igreja. Se esses instrumentos são consagrados a Deus, eu vou usar para outras funções, outra finalidade? Vocês concordam comigo, igreja? Você concorda, jovem? Vocês concordam comigo? Se eu consagrei ao Senhor, eu vou usar o microfone para o bar? Não vou usar para o bar, né? Eu vou usar para fazer um karaokê mundano? É para o Senhor. Finalidades para a obra de Deus. Porque não foi Deus quem deu? Então é Deus quem vai dar. Vai conduzir até o final. Aí eu falei a esse jovem. Aí ele falou assim. Aí deu aquele riso sem graça, né? Que tem pessoas que se retraem. Dá aquele riso sem graça. Aí, mas aí vinha aquele. Mas não tem nada a ver. Eu falei, como assim? Tipo assim, ele quis dizer que não tinha nada a ver. A afeição que ele apresentou para mim é como se não tivesse nada a ver. Eu falei assim, não. Como é consagrado ao Senhor, isso aí não deve nunca ter feito. Se você quisesse fazer no oculto, é com você. Quem vai dar conta para Deus não é ele. Mas aqui é as coisas do Senhor. Aí o líder do louvor, ao invés de corrigi-lo, aí ele se dirigiu a mim e falou o seguinte: começa a oração. Me cortou. Ele me cortou. Uma autoridade, né? Se é um líder de louvor, é uma autoridade na igreja. Veja? Ok. Eu falei assim, tudo bem. Meus irmãos, eu fiz a oração, mas deixei explicitamente, claramente, que eu era contra aquele ato ali. Era uma igreja bem grande. Eu falei para o Senhor, foi basicamente assim, não me lembro exatamente as palavras, mas falo para vocês entenderem, tá, meus irmãos? Eu falei assim ao Senhor, eu sou contra essa atitude aqui tomada, não sou a favor, me posicionei contra, mas que seja feita a tua vontade, teu querer. Me peço perdão para o Senhor por estar aqui presente, mas que seja a tua vontade, teu querer. E ali acrescentei as demais coisas
que tinham a ver com o grupo que ia ali adorar ao Senhor. Mas eu deixei posicionamento meu ali, que eu era contra aquela atitude. Aí eles ficaram em choque, né? Porque não imaginavam que a minha oração seria uma oração de posicionamento. É saber como orar no momento certo. Mas eu fiz por mim mesmo? Não, o Senhor que me conduziu aquilo. Porque Ele viu o meu espanto. Porque assim, se eu vou usar para adorar o Senhor, eu vou usar para o mundo. Acabou. Aí eles ficaram perplexos. Eu falei assim, amém. Orei ao Senhor, me posicionei sobre aquilo. E não teve nem o grupo, não teve nem a adoração. Vocês acreditam? Não foi ninguém para lá. Não completou o restante. Corrigindo-me para dizer que não foi mais uma ou duas pessoas, mas não teve o grupo, o ensaio. Não teve ensaio. Não teve ensaio. Ok. O que esse exemplo eu quero dizer para vocês? Aquele líder de louvor, ele ali, nós estávamos sentados na mesma mesa, amém? Cristo estava presente? Cristo estava presente, porque o Senhor, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então Ele sabia que ali ia acontecer aquela situação, aquela ação ia ocorrer. Então, eu me posicionei como um homem de Deus sobre aquele ato. E é assim que nós temos que ser. Jesus Cristo esteve na Santa Ceia com apóstolos em que um havia de traí-lo. Qual foi o posicionamento dele? Foi expulsá-lo, pisoteá-lo? Eu não pisoteei aquele líder do louvor nem jovem. Me posicionei sobre. Assim como Jesus não pisoteou, não chutou Judas. Mas ele disse que eles ali na mesa saberiam de alguma coisa. E quem foi que derramou o cálice? Sabemos a história deste homem. Então significa, meus irmãos, que traidores teremos até dentro da igreja. Posso dizer hoje como ele está? Não sei. Se Deus quiser, Deus transformou, mudou o pensamento desse líder do louvor. E esse jovem também, não é? Vamos pensar positivamente, tem que ter mente de Cristo. Mas naquele exato momento, ele me condicionou ao pecado. Se naqueles dias Jesus volta e eu sou condizente, e aí? Se eu sou conivente com aquela ação, nós temos que estar nos posicionar em todos os momentos, ao se silenciar e até mesmo ao abrir a boca e saber como falar, com sabedoria e discernimento. Não como guerra, porque ninguém aqui está andando com espada na mão. A sua espada é a palavra de Deus. E você tem que estar alicerçado como Efésios 6, que vai falar sobre a armadura de Deus. Se você abrir agora, você vai ver. A armadura de Deus. É assim que nós temos que ser. Então, Jesus Cristo, Ele deu o som do amor naquela cruz. Puro, inocente, imaculado, Ele se doou. Pessoas costumam nos vender a todo instante, não é verdade? Todo instante. É dentro da igreja, é fora da igreja, é no trabalho, é no vizinho. Mas nós precisamos estar agarrados com o nosso melhor amigo. E pedir a Deus amizades também, né? Porque amizades, quando o Senhor nos condiciona, como o pastor e eu, para a glória de Deus, a pastora Regina, a pastora, né? O Senhor nos condiciona, seleciona pessoas, novos amigos que o Senhor me dá, e eu recebo as novas amizades, como você também, para andar conosco, para caminharmos juntos. Que se tiverem dois, se um tiver caído, pelo menos o outro vai te ajudar, não é mesmo? Dessa forma. Então assim, persevere, prossiga. E nós não podemos desistir, porque as coisas desse mundo assim estão totalmente escancaradas, né? São tudo de propostas, pratos oferecidos para nós a todo instante. Mas não podemos nos vender. Nós temos que estar prosseguindo avante com o Senhor, crendo que o Deus do impossível dá o escape, dá o livramento. Se você veio aqui, não foi em vão. É porque o propósito de Deus tem que se cumprir na sua vida.
Deus tem um propósito para todos. Imagina um polenguinho, eu costumo dizer isso. Vocês conhecem o polenguinho, né? Aquele quadradinho, né? Aquele queijo quadradinho. Imagina um polenguinho dividido em 1000 pedaços. Cada pedaço é uma pessoa. E cada pedaço Deus vai agir de uma forma diferenciada porque Ele é Deus. Ele é onipotente, Ele é onipresente e onisciente. Então não desista. Vá em frente. Vocês que vão se batizar, não pensa que vai ser um mar de rosas. Assim como o pastor não foi cavar poço, né, pastor? O pastor tem cavado poço dia a dia. Como a gente tem cavado poço. Mas assim, é muito choro. Eu duvido que o pastor só viveu o mar de rosas nesse tempo todo que o Senhor conhece a Cristo. Tenho convicção que teve espinhos e muito caco de vidro a pisar. Em que pessoas que estiveram ao lado dele, vou te dar o apoio. Ah, toma minha mão. Mas era uma mão fake, uma mão falsa. Que deram a mão, mas era uma mão de madeira, que pegou cupim, que foi poída. Ou uma mão de ferro que enferrujou. Ou uma mão de pedra que ao invés de levantá-lo, esmagou o pastor a poder diminuí-lo, para fazê-lo decrescer e não crescer. Saiba, meus irmãos, escolher as pessoas certas a estar ao seu lado. Saiba que entre todos que vocês escolherem, por mais que você seja abandonado por todos, mas o propósito de Jesus irá se cumprir na tua vida. E Ele é o seu fiel amigo. Fiel amigo, quando você entra no quarto e fecha a porta, em secreto, você fala que Ele te ouve. Tem coisas que ficam difíceis a gente se abrir até para o homem, né? Prefiro falar para um pastor, para uma pastora, né? Mas em secreto Deus te ouve, Deus te vê. Ele é o Deus que te vê no oculto. Ele é o Deus que sabe que aquilo que você está passando, aquilo que você precisa dizer, mas não consegue, Ele vai te enviar o caminho. Ele vai te dar a oportunidade de você passar pela porta que é Ele e cantar vitória. Saiba disso. A porta é estreita, o caminho é árduo, mas se não for por Ele, você não vai conseguir. Há muitas festas, há muitas baladas, há muita criatividade mundana com armações do maligno para poder te minar, te destruir. Até mesmo dentro da família, da parentela. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa, a gente confia quanto um segredo, né? Mas você nem menos se espera, né, pastora? Aquele teu parente, aquele teu irmão, que a senhora tanto confia, a senhora conta segredos, lá na frente tu descobre que ele te traiu, compartilhou, ainda falou coisas além daquilo que você ia falar. Aumentou, acrescentou mais um pouquinho. Então confie em Cristo. Não estou dizendo que vocês vão sair daqui, não vou falar com ninguém, não é isso não. Porque Deus dá a direção, quando a gente pede sabedoria e discernimento ao Senhor. Esse vai se andar comigo, você não vai andar comigo. Mas Jesus Cristo, quando tinha os 12 apóstolos, eles tinham 12. Mas quem era mais próximo? Pedro, Tiago e João. Eram os mais próximos. Então assim, podemos dizer que eles eram mais íntimos? Podemos dizer que sim. Cientes que os 12 eram os escolhidos, mas 13 os mais próximos. Assim como nós, né? Não vamos ser amigos de todo mundo, mas vai ser aquelas pessoas que o Senhor vai nos condicionar a andar conosco para honrar e glorificar o nome dele. Então, o Senhor, Ele, tudo nisso, para nos passar, para a gente passar por Ele ser a porta, Ele é o nosso pastor. E nós, como ovelhas, precisamos obedecer. Tem uma canção que diz assim: obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Ele cumpre o que diz.
você está obedecendo o pastor dos pastores. Lógico, nós temos o pastor aqui. Dai honra, obedeça ao pastor. Obedeça a sua liderança. Ele é um anjo da igreja, autorizado por Deus por misericórdia. Porque ele sabe que se não fosse por Deus, ele não conseguiria. Como eu não consigo, nós não somos nada. Então obedeça ao pastor. Ele está sendo um caminho, uma ponte para a honra e glória no nome do Senhor, para te conduzir à salvação. Obedeça, honre. E o pastor dos pastores, que é o nosso Deus, ele se faz presente a todo momento, quando o nosso pastor não está presente, não é mesmo? Pela onipresença. Momentos de dificuldade que não temos como nos recorrer. E ele manda aquela voz suave em nossos ouvidos. Envia, não é verdade? Quem já ouviu a voz do Senhor? Eu já ouvi a voz do Senhor. Né? Mas assim, você fica assim, caramba, uma voz diferente que vem assim no nosso íntimo, né? A gente fica até confuso assim, tipo assim, ué, a gente até repreende às vezes quando a gente pensa que não é aquilo que nós esperamos. Né? Às vezes você espera algo e fala assim, não é isso não, está repreendido, é coisa na minha cabeça. Ou então, como é que eu vou dizer algo? Como a pastora tem o dom de revelação, o pastor, né? Vou entregar isso. Será que isso é de Deus mesmo? Né? A gente se questiona porque somos humanos, somos falhos. Mas assim, é quando o Senhor dá sabedoria e discernimento para fazer a entrega daquilo recado que Ele precisa mandar. Então Ele manda aquela voz suave aos nossos ouvidos, para nos guiar à salvação, nos conduzir aquilo que Ele deseja. Por Deus, gente, meus irmãos, Ele queria todos nós morando com Ele. Vocês não acreditam nisso? Gente, vocês já pararam para pensar? A palavra do Senhor diz que nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Gente, ser imagem e semelhança, nem os anjos conquistaram isso. Nós estamos assim, não desprezando os anjos, porque quem os fez foi o Senhor, mas nós estamos acima de um anjo, de um querubim, serafim. É impressionante isso. É a honra do Senhor, que nós vemos diminuir e o Senhor crescer. Gente, é muito forte, isso é muito impactante. E o inimigo, vocês têm visto aí fora. O que ele está querendo deturpar? Quem é homem, nasceu para ser homem. Quem é mulher, nasceu para ser mulher. Acabou. Muitos têm as suas opiniões formadas. Porém, a salvação é uma só. Digo que não serão salvos? A palavra do Senhor diz que quem vem para julgar não sou eu, é Deus. Porque quem está lá fora, quem decidiu optar pela vida como quer, se arrepender nos últimos dias, no último dia da sua vida, será que não é digno de ser salvo? Claro que é, não é, gente? Não tinha um ladrão lá na cruz, ao lado do Senhor? Ele não se arrependeu? E o Senhor falou, você vai estar comigo no paraíso. Então, uma prostituta tem uma oportunidade, um homossexual tem uma oportunidade, um estuprador tem uma oportunidade, o assassino, o idólatra, querer se arrepender, tem uma oportunidade, o satanista. Todas as pessoas que se usam de malefícios, de armas também, de Satanás, e que estão aprisionados pelo inimigo, têm essa oportunidade. Não é só nós, não é só a gente. E pessoas que são assim, nós temos que abraçar. Porque muitos estão querendo entrar na casa do Senhor, mas muitas pessoas fazem assim, ó. Enxotam, chutam. Quem somos nós para determinar quem vai ou não para o céu? Muitas das vezes, eu não sei assim, muitas senhorinhas antigamente diziam isso, né? As senhorinhas e senhorinhos, e fulano vai para o inferno. Gente, eu não costumo dizer isso. Sabe por que eu não digo? Porque Mateus 7 vai me dizer que quem vai julgar é Deus. Como eu posso dizer que você não vai para o céu? Quem sou eu para te dizer isso? Quem sou eu para dizer que o Senhor não vai? Não está escrito aqui, ó, que o Val que vai determinar quem vai ou não para o céu. Se você ouvir alguém dizer, fala assim, pô, vai orar pela vida dele. Ora por ele. Sabe, ora por ele, ame mais. O amor é o maior dom. Ame mais. Vai orar pela vida dele. Porque ninguém tem direito de determinar isso, a não ser o Senhor.
E assim, quando ele se doou na cruz, nos deu a redenção. Ele nos deu a redenção, deu a oportunidade de sermos guiados por Ele e hoje trazermos um memorial que é a sua cruz, o que Ele fez por nós na cruz. Hoje quem participa da ceia, participe lembrando da carne, que é o pão, e o vinho, que é o sangue. Quem ainda não se batizou, mas que você tenha vontade de se batizar, você que ainda não aceitou Jesus Cristo, aceite o Senhor. E que isso desperte em você essa comunhão, essa unidade. Pois em Salmo 133, ó. Salmo 133 vai dizer, ó. Salmo 133 diz assim: a excelência do amor fraternal, amor entre irmãos, mesmo com muitas situações até dentro da igreja, mas temos que ter o amor fraternal. Vai dizer: cântico dos degraus de Davi. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão que desce a orla de seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus é incrível. E nós, como as ovelhas, vocês sabiam que a ovelha ela produz lã constantemente? Se você for pesquisar, eu fui pesquisar e identifiquei que a lã produz lã. E é assim que nós temos que ser. Produtores de lã, que vão arremeter a frutificar na casa do Senhor, na presença do Senhor, aonde quer que andarmos, não aqui na frente do pastor somente. Que aqui ele vai conhecer você, ele vai te acompanhar. Ou então se ele precisar ir com a esposa dele à casa de alguém, ele vai orar. Mas em qualquer lugar onde os olhos do Senhor que te veem. Frutifique, igreja, frutifique. Porque nós temos nos alimentado do melhor. E se alimente disso daqui, pois é a palavra. É muito importante se alimentar da palavra do Senhor, pois é ela que nos traz vida e abundância. Em Lucas 24, vai dizer assim. Já vou encerrar, tá, meus irmãos? Em Lucas 24, do 1 ao 7. O versículo 1 ao 7 vai dizer: a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, assustadas, né? A esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado ao terceiro dia ressuscite. Exatamente. Então, temporariamente, ele esteve morto. Esteve morto. Ele morreu. Assim como eu um dia, você e eu iremos falecer. A não ser que se eles voltar hoje, nós seremos arrebatados. Amém? Se eles voltar hoje, nós vamos ser arrebatados. Amém, igreja? Amém. É dessa forma. Ele se fez carne e ao terceiro dia ele ressuscitou. Para que você e eu pudéssemos ter a oportunidade de vivermos com ele, abraçando, eu costumo dizer até com a minha filha, a gente sentindo o cheirinho de Jesus, né? Se alimentando numa mesa, ele nos servindo, olha que maravilhoso. E a gente vivendo alegria sem fim, com o espírito jovem, com a alma jovem, com a felicidade constante. E eu encerro em Isaías 50, misericórdia do Senhor,
Isaías 53, versículo 7. Vamos lá. O irmão está procurando.